tava forte. Olá! Gente, hoje é o assunto que eu mais amo na ginecologia, que é a psicossomática, que é a causa emocional. E pra mim isso tudo é o que faz sentido pra mim. Eu acho que foi a grande virada de chave que eu tive e que teve uma mudança assim muito grande no meu atendimento mesmo e de resultado das doenças. Que a doença é um bem aleatoriamente por um castigo e aquela coisa assim, porque eu. Não. A doença vem trazendo um ensinamento. E isso foi uma grande virada. E hoje minha convidada é a Priscila do Heart Healing. Então eu vi que ela entrou, não vi o. Deixa eu enviar. Eu falo que é um bilhetinho, assim, no metrô você vem trazendo um bilhetinho. A gente não lê. Aí, Olá, boa Priscila. tarde. Oi, que bom. Obrigada, Priscila. Que Ai, bom estar aqui. Você não sabe quanto eu tô animada, assim, porque realmente eu sou apaixonada. Tá falando que foi uma grande virada de chave. Eu sou realmente apaixonada, assim, é o que faz é, a melhor, assim, eu vou num processo muito de guiança na mulher, porque essa verdade está dentro da pessoa, né, da mulher, minha paciente. E aí a gente vai, assim, na guiança, tentando entender o bilhetinho que a doença dela está trazendo, que é o que você fala muito, né, no Heart Healing. E aí, assim, eu falo assim, ó, a planta é maravilhosa, mas a planta é o sintomático, trabalha assim, a fitoenergia, com certeza, óleo essencial, mas o que vai te curar é isso, é você entender, ler o bilhetinho da doença. E isso, a psicossomática, é tudo a mesma coisa, tá? A causa emocional e que o Heart Healing também explica. Eu tô muito, muito animada. Obrigada, que Priscila, se bom. apresenta. E vamos para os temas, assim, porque tem muita coisa, gente. Isso, assim, quem é minha paciente que tá aqui assistindo, sabe que, assim, de 1 hora de consulta, 50 minutos a gente fica no Heart Healing. E é verdade, né? Que bom, prazer, muito obrigada. E os nossos alunos aqui, as nossas alunas estavam, cadê? Perdi a live, cadê? Eu falei, calma, gente, vamos respirar para a gente começar que tá tudo certo. Sim. Você se alimentou? Não, gente, eu sou função assim, mãe solo total. Aí, sabe aquela coisa de fazer mil e uma coisas, mas deu tudo certo. A Yasmin tá aqui comendo, comi uma coisinha, tá tudo É, certo. porque eu preciso de você inteira aqui nessa live comigo. Pra Não, gente tô bem. poder, ó lá, ficar tranquila. E é Aqui, ó. gostoso que eu já tô vendo até Ó, perguntas ali, né? essa mãozinha tá enchendo a barriguinha, ó. Ah, que Essa bom. mãozinha de 5 anos tá enchendo a barriguinha. E eu falo que Vamos lá, se apresenta, Priscila. o Se prazer do apresenta, mundo. que, nossa, Eu, trabalho maravilhoso. a gente vem com essa história, né, do Heart Healing. Então, a minha formação inicial, eu sou educadora física. A minha primeira formação é bailarina, depois fui educadora física. Ai, E dentro dessa construção da educação física, de buscar saúde, eu sempre tive uma coisa a mais com os meus alunos, né, de estudar e falar assim, calma, tem mais coisa aqui que não está sendo explicada nos livros tradicionais. Né? Então eu acho que essa busca sempre começou peraí, eu estou aqui lendo uma periodização ainda mais mulher, né? A gente vai falar específico de mulher. Então eu olhava a periodização e eu falava, não contemplo as minhas alunas. Ou eu sou uma personal, uma professora que só pega o aluno fora da curva, ou os livros têm mais a dizer que não está sendo dito aqui. Então, quando a gente entra na ciência tradicional, cartesiana, que a gente chama, ela traz muitos dados, ela traz muita explicação, mas ela não traz tudo. Né? E ela não enxerga o sutil. o ser humano tem essa parte mecânica, material,
que aí a ciência ela é show para explicar o que está acontecendo. E isso a gente tem que usar, né, essa ciência, essa inteligência de falar assim, ok, eu tenho esse diagnóstico, por exemplo, como o recadinho que você trouxe, mas o que está querendo me dizer? Por que eu desequilibrei? Então, a minha busca dentro da educação física, e depois que eu conheci o Saulo, então, que ele fez a Escola de Madrid, né, ele é fisioterapeuta de formação, e fez toda a Escola de Madrid, que aí, na osteopatia, eles vão buscar a causa. E a mesma coisa. Também Muita paciente minha faz a minha osteopatia junto. Vai muito para essa raiz da causa física, mas tem a causa emocional. Tem a causa de pensamentos, tem a causa energética, que é da alma. Então, a Heart Healing, ela surgiu literalmente deste casamento entre eu e o Saulo, né? Entre essas ciências, entre esses desejos, entre essas buscas de encontrar a causa que traz sofrimento às pessoas. E aí a gente hoje, né? Então, há 6 anos que a gente trabalha com Heart Healing, trazendo esse lugar de, peraí, por que você adoeceu? O recadinho que o teu corpo está dando é uma endometriose, por exemplo, mas o que ela quer dizer? O que isso significa? Aonde você perdeu a sua essência, que te levou a um desequilíbrio e que você não está mais dentro da sua natureza. Então é nesse lugar que a Heart Healing ela atua, né? Então, olhar esses desequilíbrios, dores e doenças e ver a causa, para a gente trazer cura. Então, a cura parte deste lugar, né? Eu tive um câncer de tireoide há 2 anos. E aí eu operei, eu já tinha metástase, tava assim. E aí eu falei, cara, eu ia precisar de terapia. Eu falei, bom, a cirurgia não tem como, né? O preço do processo evolutivo vai ser um órgão. E, enfim, é isso. Mas a ioterapia eu não quero. Aí eu falei assim pro médico, quanto tempo eu tenho, assim, pra poder segurar um pouco essa ioterapia? 3 meses. Eu falei, tá bom. Deixa aqui que eu vou voltar, vou fazer os exames e a gente vai reconversar sobre essa ioterapia. Aí, menina, artilha na veia, psicossomado direto, assim, mergulhos internos, a sombra, assim, né, tipo, vem as sombras, tal. De pegar o abacaxi mesmo e agradecer a doença, né, tipo, eu sou outra pessoa depois da doença, e agradecer mesmo e falar assim, bom, que bom, é uma oportunidade de evolução, de recomeço. Eu falo, tá bom, tem esse abacaxi, deixa eu experimentar fazer um belo de um suco realmente, e vamos embora, vai, se apertar abacaxi na mão, vai machucar, vai cortar, vai sangrar, vai ser difícil, mas vai sair um belo de um abacaxi, depois a gente vai tomar de boa. E aí, 3 meses depois, no exame de sangue, ele apontava que eu não precisava mais, mesmo assim, pela medicina tradicional, eu falei, nossa, não é possível. Coisa boa! Não é possível, assim. E há 2 anos, meu exame tá tudo certinho e tal. E é isso, gente, a cura, ela vem desse lugar, né? Mas vamos lá, vamos começar pelos órgãos, assim. Vamos falar primeiro um pouco de mama, que eu falar um pouco da mama, assim. Vamos fazer assim, falar o órgão, a gente fala o simbolismo geral e de repente a gente entra um pouco em algumas doenças. O que você acha? Pode ser, bem tranquilo, porque até dentro de Heart Healing a gente faz isso, né? As pessoas aceitaram muito um normal que não é o nosso natural. Então, normal não é ter dor, né? Normal as pessoas aceitaram. E a nossa natureza é sem dor. Então a gente gosta muito de trazer qual que é a função natural, né? Como que esse órgão funciona? E aí eu vou trazer esse paralelo para ver por que eu trouxe um desequilíbrio. Então vamos adorar. E eu quero muito te agradecer. A gente tem bastante aluna aqui hoje, que eu estou muito feliz, porque existe essa integração da medicina tradicional com a medicina natural. Que eu acho que é a maior evolução, eu tenho certeza, que é a maior evolução para o ser humano. Fazer essa união. Então, pessoal, esteja atenta, mulheres atentas, para que vocês possam ver que tem outras saídas mais naturais.
eu falo que a gente não é mamas e úteros e vaginas ambulantes. Exato. Cara, a gente tem toda uma complexidade, assim. Exato. Muito, muito bom. Vamos lá, mama. Então, quando a gente fala da mama, né? Aí não sei se quer passar a parte anatômica de como é que ela, o que ela representa. O que representa a mama, assim, energeticamente? Então, aí eu deixo a parte anatômica para você, mas o que a gente traz? Quando você tem a função de um órgão, ele tem uma expressão natural. Então, as mamas, e aqui a gente sempre pede, né, em Heart Healing, mulheres, não é nada com sexualidade, com opção, com vou ter filho ou não, o que eu quero, mas é a função natural do órgão. E a mama, a primeira coisa que ela tem é essa diferenciação do homem e da mulher quando você bate o olho. Então eu tenho um tecido adiposo que já vai trazer uma característica e glândulas que vão me nutrir. Então a mama, a função natural dela é nutrir aquilo que eu já coloquei para fora. Por exemplo, um filho. Então a mama, ela vai nutrir um filho. Vai alimentar, vai trazer essa nutrição para a minha criação. Por que a gente traz isso? Porque agora eu preciso entender esse paralelo. Se a diferenciação, primeira coisa, do feminino e do masculino, como está o meu feminino para ser mostrado para o mundo? Primeiro ponto. Segundo ponto, na mama, que é a nutrição do que eu estou criando, como estão as minhas criações de sonhos, desejos e realizações? Eu coloco ela para o mundo e eu estou dando a nutrição necessária. Então, quando a gente começa a trazer a mama, eu preciso pensar nessa função natural, para que eu possa entender qual que é o desequilíbrio que está tendo, e aí eu fazer essa união com o que eu sou e o que eu estou expressando. Então, não sei se... Você falou isso, me veio muito assim, parecendo um endométrio, né? Essa função de nutrição. Como é a nutrição pra gente, né? Pareceu similar. Sabe o que eu vejo muito em câncer de mama, assim, principalmente? Eu vejo mulheres geralmente muito tristes, muito sofridas, assim, principalmente em relacionamentos amorosos, assim, é uma coisa que eu vejo muito recorrente, sabe? Marido alcoólatra, marido que trai muito, né? Companheiro, enfim. Eu vejo mulheres muito sofridas mesmo, assim. Então, é o padrão que eu costumo ver. isso é tão gostoso de ter de você esse feedback, porque olha só, aonde está localizada a mama? Bem no nosso cardíaco. Né? E se a gente for pensar, é bem na região onde está o sentir. Então tem esse lugar da nutrição, né? Essa é uma das funções naturais, mas onde ela está localizada é na região do meu cardíaco. E essa região é onde eu acolho toda esse amor que eu tenho. Se eu produzir, então vamos fazer essa ligação, se eu produzir uma criança, se eu criei, né, o meu desejo, um sonho, que seja um relacionamento amoroso, eu tenho a criação do que era o meu ideal. Mas eu não nutro eu não dou esse alimento para esse meu relacionamento, porque ele é sofrido. Ele não é o que eu queria. E eu não sei fazer diferente. Eu não sei sair dessa relação. Eu continuo me machucando. Então, dependendo da dor, né? E aí é muito pessoal, mas é pra gente trazer para a história da pessoa. Quando a gente fala em Heart Healing, que você traz esse paralelo, a gente tem muito respeito a toda a história da mulher. E ela precisa ser muito levada em consideração. Então, se ela está enosando, criando nódulos na mama, significa que o próprio tecido, ele está criando, encapsulando, né, ali na mama, encaroçando e enrijecendo. Se está tendo um encapsulamento, um enrijecimento desse lugar, significa que eu não estou nutrindo aquilo que eu quero, eu não expresso como eu quero, e eu não sei fazer diferente. Então eu escondo os meus sentimentos encapsulados, protegidos. Para aquela feminilidade que não está sendo expressa.
Então, não estou nutrindo o meu feminino. Muitas vezes, por agressão num relacionamento, eu deixo de expressar quem eu sou. E aí a mama vai responder mesmo, com algum desequilíbrio. Você vai acumulando mágoas, vai encaroçando aquelas mágoas que você não diz para ninguém. E ao invés de nutrir um sonho, você traz esse alimento, que não é uma nutrição, você alimenta essa mágoa. E fica com essa mágoa por muitos e muitos e muitos e muitos, muito tempo, muitos meses, muitos anos. Então você acaba enosando, se machucando, se encapsulando, por não se expressar, nem a feminilidade e nem nutrir o seu desejo. É a sua criação. Entende? Sim, muito bom. Muito bom. Eu sinto também que o pulmão, ele é uma simbologia muito tristeza, né? E é isso, assim, é isso que você falou, esse chakra do sentir, chakra cardíaco, que tá o pulmão logo atrás, na tristeza, né? É como se fosse um canal de alimentação da tristeza, né? Passa pela mama, né? E tá logo o pulmão, assim, atrás. É que a Eu região vejo, toda, assim, né? sinto muito. Aí tem o timo, que é o maior glândula de defesa, né, do sistema autoimune. O pulmão, aí o pulmão é um pouco mais, né? Então a gente tem a característica só do pulmão. O pulmão é onde acontecem as trocas. A troca de ar, a função natural dele é fazer troca de ar. Então a gente também se nutre, olha como toda uma região de nutrição. Porque eu também tenho uma nutrição do ar. O ar que eu respiro me alimenta. Então vai ser trocado ali dentro do pulmão. Existe toda essa correlação na região que está a mama. Com tudo aquilo que eu me nutro de sentimentos, pensamentos, relações e todas as trocas. Então se a troca, a mulher quando vai buscar pela mama, se a troca com alguém que lhe é caro, o marido, troca com os filhos, que é a sua criação, troca com a mãe, aonde você é a criação. Qualquer uma dessas trocas, se ela não é nutrida, aí eu vou ter uma tristeza profunda e eu posso ter recorrências de problemas no pulmão, asmas, rinites, bronquites, a própria pneumonia. Olha o planeta o que está vivendo. Maior pandemia causada por um vírus na região de pulmão, de troca do ser humano. Os relacionamentos do mundo estão doentes. Então essa é uma região da mama aqui, né? Pra gente trazer só no lugar da mulher, mas onde acontece toda essa troca. E como eu estou me nutrindo. Do que eu estou me nutrindo? Quais são os pensamentos, os sentimentos que eu estou deixando ficar aqui dentro, nessa área? Sabe? E aí o meu corpo começa a manifestar por ressonância todos esses desequilíbrios. Ou no órgão, né, específico pulmão, coração, timo, que aí vem as doenças autoimunes, ou própria mama. Né? Então aí cada órgão vai ter uma especificidade. Mas é aqui que a gente começa a entender como que eu faço esse link para eu trazer um desequilíbrio na minha função natural. Então, dependendo da dor, né, da doença, a gente traz essa específica. Sim. Para vocês que estão escutando, às vezes é difícil entender, assim, às vezes pode até parecer meio viagem, assim, eu super entendo isso. Mas quando a gente está atendendo, né, quando eu tô, você atende individual também? Atendo. Ou é o curso? Atendo a terapia Heart Healing, ela é individual. Ou a gente hoje tem, por conta da pandemia, nós fizemos esse modelo online para que as pessoas continuem recebendo essa atenção, esse atendimento, né? Então a gente trouxe esse modo híbrido. Sim. Então, assim, a gente, no atendimento individual, isso não é receita de bolo. Isso. Assim, de jeito nenhum. São caminhos, são nortes, né, que a ciência ela foi observando e a nossa prática clínica também vai observando. Mas é muito importante individualizar, assim, saber a sua história, para quem está escutando, saber a sua história, saber quando começou a doença, como é que estava, qual sentimento a doença traz em você. Eu vejo muito assim, por exemplo, infecção urinária.
em alguma situação, sempre de situações de medo, e aí a gente vai especificar. Tá, começou aqui na situação. Ah, foi uma coisa de trabalho. Tá, mas qual sentimento você teve nessa confusão toda? E aí voltou aqui. Qual sentimento você teve? Então, assim, esse sentimento tá precisando ser trabalhado. E aí a gente vai realmente entrando muito na vida da pessoa. Vários pacientes falam assim, nossa, eu nunca imaginei falar isso para nenhum médico. Eu falo, ué, mas é isso que vai explorar, isso que tem que ser olhado. Então a gente vai na prática, na consulta, nossa, né? A gente não é viajante não, tá? A gente vai e aí troca mais mesmo e vai apontando, assim. E existe comprovações. A gente vai na abordagem teórica. Existe, não é viagem, não. Existe um paralelo, né? É gostoso e que bom que você traz isso. É psicossomática. Exato. É uma ciência psicossomática, uma ciência real. Então, e desde Reich, que você vai trazer couraças musculares, que é onde a gente trabalha com a soltura de corpo, que é de onde eu venho, né? De toda essa construção da biodança, ou de tudo isso que traz o movimento e a expressão, e conforme eu vou conhecendo, eu vou aprofundando e entendendo. Então tem muita gente que não se toca e não sabe como é que é um toque. Que tipo de toque? Qual que é o toque que me é agressivo e qual que é o toque que é prazeroso? Ainda mais a mulher que nunca foi ensinado a falar sobre prazer. Entende? Então, nós temos alguns lugares, algumas caixinhas que eu falo, que nos colocaram e que a gente ficou nessa caixinha perdida, aceitando tudo que colocaram lá dentro. Não era falado abertamente ou conversado abertamente sobre prazer com a mulher. E nós temos um órgão, né, específico de prazer, que é nosso direito, que faz parte da mulher e que a gente não conversa, não se fala. Nem conhece a anatomia, a fisiologia, a função. Porque nunca foi ensinado, não é isso que se ensina, né, nas escolas. Então, quando a gente... Pelo contrário, é tira a mão. Exato, é feio. Fecha a perna, menina. Isso. Não se encosta. Se você... Tenha modos. Isso tudo vai tolhindo e vai trazendo doença pra gente depois, tá? É isso mesmo. Então, aqui a gente vai falar assim, ó, vamos sair da caixinha. O gostoso da Heart Healing é sair da caixinha, mulher. Mulher, homem, né? Todo mundo. Mas é um lugar onde a tua natureza precisa ser expressa. E a gente precisa... Essa minha alegria de estar aqui hoje estamos com a medicina tradicional, que é a tua formação. Né? A minha, que era também da tradicional, mas que trouxe a abertura para entender esse ser na sua forma integral. Então é isso que é a beleza. Né? Então, porque a gente que escute, a gente fala que é para ouvir com o coração aberto em Heart Healing, né? Então, mulheres que estão aqui com a gente, abram a mente, mas abram o coração para receber essa informação de uma maneira de nutrir, de trazer solução. E não aceita que a dor e a doença, ela é normal. Né? Ainda mais na relação sexual, então, né, doutor? Não sei, você deve receber muitos casos aí. É normal, não ter orgasmo. Tudo bem, já tô acostumando. Não se acostumem com cólica, coágulo. Sempre que eu falo de coágulo, não é normal. Então fica assim, não, mas não é normal. Sempre as pessoas ficam chocadas. Eu falo assim, gente, não é normal. Olha aí. Não é normal. Quando a gente corta o dedo, não sai coágulo do nosso dedo. Sai sangue fluido, vermelho, maravilhoso e tal. E o Heart Healing é um grande pilar, assim, da ginecologia natural, é o autoconhecimento. O autoconhecimento passa exatamente, por isso que tudo que a gente está conversando. Um grande pilar, assim, real. Assim, eu acho que tinha que ser o de todo mundo, né? De todos os pilares deveria partir daí. Um autoconhecimento. Exatamente. Né? E aí o Heart Healing diferencia, assim, o nódulo e o cisto. Porque o nódulo é sólido, né? Pra quem não sabe, e o cisto é uma cápsula com líquido dentro. Faz essa diferenciação? Só quando tem uma gravidade maior dentro desse... Se já tem um diagnóstico, por exemplo, se virou um câncer. E aí ele vai ter uma diferenciação. Mas a princípio, porque quando ele começa, por mais que ele tenha um líquido dentro, então existe mais emoção aí dentro. Que a água,
líquido, As águas, né? ela vai trazer mais emoção. Então tem um componente mais das emoções e dos sentimentos. Quando o nódulo ele já é mais solidificado, tem mais relação aos pensamentos, às minhas crenças que eu sou enraizada. No fundo, os dois estão muito ligados, por isso que a gente acaba em live, assim, de um modo geral, não diferenciando. Por quê? Porque as pessoas trazem para si, por um ângulo só, e ela não trabalha o ser como um todo. Então, aí, dependendo específico do diagnóstico que nos traz, aí a gente aprofunda mais para entender, olha, aqui existe pontualidade de como você é um ser mental, as suas crenças, os seus pensamentos, eles que estão trazendo um limite aonde você solidifica enraizadamente esse nódulo, por exemplo. Ou o cisto, né? Eu vejo muito relacionado à rigidez também, nódulo. É uma rigidez, né? O conteúdo líquido dentro do cisto, realmente. Essa e tem o pólipo ainda, né? As emoções. Que também é uma outra qualidade dentro da doença que a gente também vai ter que levar para um outro lugar para que você possa realmente entender aonde ele está localizado, o que ele significa, o que ele está querendo te dizer. Então, no fundo, essa parceria que a gente diz, né, da medicina tradicional, que traz um diagnóstico, com isso que traz da nossa natureza, ela é essencial para que eu traga uma cura. Porque ele vai me trazer, o corpo é tão perfeito que até o desequilíbrio ele vai fazer de acordo com o que você está sentindo. Então, eu não gosto muito de dar essas receitas tão pequenininhas, tão diretas, porque eu posso ouvir de maneira errada e me tratar e achar que não vai funcionar, sabe? É isso que eu fiz questão de falar. Para cada pessoa sei lá, herpes. Para uma pessoa, eu fazer uma leitura. Para outra pessoa, eu fazer uma leitura totalmente diferente. E é o mesmo vírus. Então, realmente assim, é só para vocês botar a pulguinha, assim, tipo, nossa, e eu tenho que olhar para isso também, né? E isso realmente é o que vai trazer a cura, gente. Eu, como médica, com formação mega, mas convencional impossível, toda a FRJ, mestrado, né? Todo esse negócio, eu confirmo que a causa emocional é o que vai trazer a cura. O resto vai estar lá no apoio. O resto é maravilhoso, né? Fito, aromaterapia, florais, tudo maravilhoso, tudo no apoio, tá? Tudo no apoio pra gente mergulhar lá de cabeça na nossa essência e encontrar. Vamos falar então do endométrio, que do endométrio também fala de nutrição, mas de uma outra maneira, né? Um pouquinho a diferença. Então, a gente gosta de dizer, eu falo que a nossa anatomia, ela é a coisa mais espetacular do mundo. Eu gostaria de eu dou aula na universidade, mas a gente não dá aula na universidade do jeito que eu dou aula aqui, né? Então, eu falo que quando a gente tem esse aparelho feminino, desde do ovário para liberar os cílios, toda essa construção dessa beleza que é, até você chegar no útero, ela tem uma grande especificidade, uma beleza que ela é ímpar, que a gente não aprende a ver. E a gente vê só com aquele lugar de que saco menstruei, né? Entra naquele lugar de ruim, que a menstruação é esse final de ciclo do endométrio. Então, a gente gosta de dizer que o endométrio é a parte de dentro do útero, né, para que as pessoas possam se localizar, mas ele é um tecido que ele é vivo. É aqui, ó. Aqui está o útero, trompa, ovário, colo do útero, a ponta do útero. Isso aqui que a gente vê quando passa o espéculo, o bico de pato, vagina, tá? O endométrio é essa camada que prolifera e que descama todo mês na menstruação. Então eu adoro dizer que é um tecido que é vivo, né? Porque ele se regenera mensalmente. Então, todo mês eu tenho a descamação. É um dinâmico. Ele é cíclico, como todas nós mulheres. Nós somos cíclicas. Então, tem que entender que dentro dessa ciclicidade existem essas fases do endométrio, aonde ele, nessa vida dele, ele tem algumas partes e funções. Então, depois que ele descamou, que começa lá,
primeiro dia da menstruação é essa descamação. Então ele está se degenerando. Ao mesmo tempo tem o ciclo do ovário acontecendo e tem os ciclos hormonais acontecendo, tudo junto. Nós temos esses 3 ciclos, pelo menos, né? Ao mesmo tempo dentro de um ciclo menstrual. Quando o endométrio começa a descamar, então ele está se desfazendo. Automaticamente já tem um outro start para aquele tempo dele parar, para se preparar, para voltar a ter nova irrigação, nova construção, aumentar a quantidade de sangue para se preparar para, na hora da ovulação, ele está riquíssimo em sangue, né? Então ele vai se preparar para receber aquele óvulo fecundado. Mais uma vez, vamos lembrar da função natural, que todos os meses a mulher está pronta para gerar um filho. Então, se dentro dessa função natural, ele tem esse aumento da irrigação, para eu trazer mais nutrição para esse óvulo, a camada do endométrio, ele vai trazer, então, o acolhimento desse óvulo fecundado, essa é a função dele. Porque depois que ele acolheu, eu vou englobar, trazer a nutrição para o feto, né? Já é, então, este bebê, e eu vou proteger essa minha criação. Eu vou construir, então, essa placenta, né, para fazer essa função de proteção. Então, quando a gente fala de endométrio, a gente está dizendo sobre acolher, nutrir e proteger. Acolher, nutrir e proteger o quê? Toda criação sua. Todo sonho, todo desejo, todas as ideias, inclusive uma criança, um filho. Né? Então, dentro dessa função natural, aí a gente começa a entender quando é que eu tenho desequilíbrio, eu vou ter os problemas dentro do endométrio. Sim, você falou de pólipo, acho que é legal, né? Essa estrutura do pólipo é como se fosse isso aqui, é uma projeção, né? E porque o endométrio faz assim, né? Por que ele está indo buscar? De projeta. Mas tem uma dureza aí, né? Ele não está sendo... O Saulo gosta muito de dizer assim que o endométrio é fofinho, porque ele acolhe. Pensa numa coisa fofinha. Então, por que você está trazendo algo que está te espetando, te cutucando? Então, um pólipo, ele está fazendo assim, ó, você não está sendo acolhida, você não está acolhendo você mesmo, você está sendo autocrítica, autoexigente, perfeccionista. Então, um pólipo, ele vai trazer aquele lugar onde você não se valoriza, mulher. E não é que os outros não te valorizam, é você com você. É uma autocrítica. É aquele lugar onde eu não me vejo uma mulher capacitada. Então eu começo a me criticar o tempo inteiro, me destruir o tempo inteiro, me desprezar o tempo inteiro. Eu não me acolho e eu também não estou dando nutrição para quem eu sou. Né? Sim, muito bom. Essa analogia que você fez do espinho, muito interessante, que é um espinho dentro do nosso órgão, que é a simbologia máxima do feminino. Não é? E que espinho tá lá, né? Então, e eu gosto... Eu vejo também, às vezes, muito relacionada à energia de raiva, sabia? Aí tem, né? A gente tem algumas emoções que elas estão ligadas, né? Mas o que a gente explica muito em Heart Healing é que a gente precisa associar eu comigo mesma. Porque o útero é a tua relação do que você está deixando entrar. Pensa que é o lugar mais íntimo da nossa expressão. E é o local onde eu tenho maior contato com o mundo externo, mas que eu permita entrar em mim. Né? E quando eu tenho uma penetração do órgão, ou mesmo dentro de uma relação homossexual, que tenha um contato, também está te penetrando, de alguma maneira. Com o dedo, com língua, com o que for. Existe uma penetração de uma intimidade muito grande. O que está penetrando em você e entrando neste universo individual que traz um desequilíbrio tão grande? Né? Tudo bem que quando a gente está falando de uma relação sexual, entra a vagina, entra o colo, entra todas essas estruturas, mas é para a gente trazer esse lugar que então é o sagrado, o feminino. Por que ele é sagrado?
Porque é o lugar onde você permite entrar tudo para a sua intimidade. É onde o seu interno, o seu eu sou, se expressa ou não. Ou eu tenho vergonha de quem eu sou, tenho medo de quem eu sou. E aí que eu vou tendo esses desequilíbrios nessa região que é tão íntima da mulher. Então, tem a relação do outro, mas é a sua permissão ou não. Por falta de conhecimento, muitas vezes. Né? E a gente acaba acreditando que a dor é normal e eu vou vivendo com essas dores, esses desconfortos, sem me conhecer e sem entender que não é normal, não é natural. Não, e isso que ela falou assim, do primeiro contato mais íntimo, porque a vagina é aquilo, né? Tem contato com objetos facilmente. No entanto, ela tem uma flora muito exacerbada, como uma linha de frente de defesa. E aí o colo, ele dá uma selecionada, porque aqui tem muita bactéria, uma flora muito, muito grande. E aí você tem 3, 4 centímetros no ambiente estéreo. Então, isso aqui, o colo, essa parte, é uma parte assim de filtro, de filtrar muita coisa. Até o espermatozoide, quando ele tem a ejaculação aqui em relação com o homem, aí, sabe quantos por cento entram no útero? 1%. Somente. Porque esse filtro aqui é muito eficaz. E aí, o endométrio é o primeiro lugar que vai ter contato com o que escapou do filtro. Desse filtro aqui. Né? Então, o grande filtro, o grossão, e esse filtro mais refinado. E aí vai ter, né, que é esse mais interno, que é o nosso interno. É a nossa essência. Então, é o que realmente vai chegar. Assim, a porta de entrada, assim, depois que filtrou tudo, é o que vai chegar assim na nossa essência. É um endométrio. E aí, em relação a pólipo, tem 2 tipos de pólipo. Tem o pólipo não relacionado ao hormônio, né, que geralmente é único e tal. E tem a polipose. Mulheres, por exemplo, muitas mulheres de SOP que têm aumento do estrogênio, tem o endométrio todo cheio de micropólipos, que não é um pólipo, geralmente um pólipo individual, é um pólipo maiorzinho, né, de 1 centímetro, 1,5 e tal. É um pólipo maiorzinho. O micropólipo é um endométrio todo cheio de pólipo, mas em relação a aumento do estrogênio também. Né? E aí, aumento do estrogênio é aquele hormônio super da mulher. Ai. Né? E aí também tem uma diferenciação. Então, eu gosto de colocar, quando você traz assim, né, essa explicação, olha o que é. O estrogênio é o que traz a característica da mulher. Então, olha o que o teu corpo está dizendo. Mulher, se expressa. Estamos dando toda a nutrição. Existe um desequilíbrio aparente, mas é o corpo tentando, no seu extremo, trazer a expressão do feminino. A mulher está tão tolhida na sua expressão que ela não consegue ser a mulher que ela é. Ela, às vezes, está escondida atrás de tantas máscaras que fizeram, cobraram, fizeram com que ela fosse daquela forma, cobraram que ela fosse daquele jeito. E isso é muito da educação. E aí ela está num campo mental. Eu venho onde mulher não pode ser assim. Agora, então, que a mulher disputa um mercado de trabalho, o número de problemas genitais, né, problemas sexuais, problemas na região da mulher, aumentou demais, porque a mulher está deixando de ser feminina para entrar numa disputa, esquecendo a sua essência, como se não tivesse valor ser mulher, como se ser sensível é fraqueza. E é muito o contrário, muito ao contrário. Né? Então, eu estava lendo aqui as pessoas colocarem sobre o mioma, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho, embora não é no endométrio, mas é no miométrio que acontece, né? Não consegui acompanhar todas as perguntas aqui
Débora, não sei, não dá. Mas um mioma, olha só, se ele é reversível, tudo é reversível. Tudo. Porque a nossa natureza, ela não é essas disfunções, esses dores, esses problemas. Essa não é a nossa natureza. Então, um mioma é um enovelado do próprio tecido do miométrio, que é um músculo, que é a parte contrátil do nosso útero. Então, se ele é a parte contrátil, ela é a parte do movimento, onde vai ter a contração para expulsar esse endométrio no ciclo menstrual, ou a hora do nascimento do bebê. Essa parte de fora, né? Então, o miométrio, ele tem a musculatura que ele permite flexibilizar, então ele vai ficar distendido para caber aquele bebê todo, e ele também faz a contração. Olha lá, isso significa que, se a gente vai fazer traçar esse paralelo com o meu emocional, com o meu sentimento, com os meus pensamentos, aonde eu não estou me colocando em movimento para me realizar? Para a realização pessoal da mulher, né? Então, a Priscila, se eu tenho um mioma, aonde que eu não estou me movimentando para colocar em ação a minha realização, a minha expressão da minha natureza? Aonde eu me enrijeci ou eu fico matutando ideias, pensando, e não dou ação, fico só no campo dos pensamentos. E aí eu vou enovelando, criando... Não dá o movimento. Não dá o movimento. Quem tem mioma, mulheres que têm mioma, vocês não fazem um movimento. Claro que tem aí o submucoso, subseroso, tem todas as estruturas. Mas pensa assim, aonde a tua expressão natural não está sendo movimentada para a sua realização? Aquele lugar onde você fica adiando porque acha que não é boa o suficiente. Quando você diz para você mesma que eu preciso estudar mais, eu preciso saber mais, para eu poder colocar esse projeto para os outros. Então você está adiando e fica remoendo e se destruindo. É a tua própria célula, né, do miométrio, que está se aumentando, se proliferando. Só que ela faz de novo aquele nódulo. Então é entender este lugar aonde você está trazendo a sua, ou abafando a sua expressão para beneficiar alguém, um relacionamento abusivo. Aonde você não consegue enxergar o seu valor e você permanece nele, o teu corpo todo adoece. Porque você não consegue enxergar. Então é a gente começar a ir entendendo essa nossa natureza, para que a gente possa... Eu tô lendo aqui agora, até dei risada. Eu sou uma bruxinha do bem, viu, pessoal? Não, somos todas bruxas, bruxonas. Risos de nervoso, gente. Eu acho que essa frase definiu muitas nuvenzinhas de pensamento aqui. Risos de nervoso. Olha lá. Ai, adorei também. É uma cientista quântica. E aí você falando, né? Falamos do endométrio, falamos do miométrio, e aí vamos falar da fusão deles. O que é a fusão deles? Quando o endométrio, as células endometriais que só podem estar dentro do útero, elas começam a... Tem o contorno, a zona juncional que a gente chama. Esse endométrio está invadindo esse músculo, chama adenomiose. Então todo mundo aí está perguntando da adenomiose, vamos falar dessa fusão aí, endométrio e miométrio. Quando o endométrio rompe a barreira dele, ele entra onde não devia. E aí, olha o que ele causa. Um espessamento, não é? Uhum. Então, se eu tô... Espessamento da zona juncional. Isso. Que essa zona aqui branquinha, tá vendo? Essa zona branquinha é a delimitação. Então, ele vai invadindo, ele vai espessando da adenomiose. Então, olha o que ele está me dizendo. Vai tendo um espessamento entre aquilo que é acolhimento, nutrição e proteção com o que é o meu movimento. Significa que eu não quero realizar o movimento.
Eu tô fixa em um ponto, e às vezes eu não quero, às vezes eu não consigo fazer diferente, então eu não consigo. O que eu coloquei na minha mente traz tanta dificuldade para eu realizar uma mudança, que eu vou espessando essa minha expressão, onde eu não posso me movimentar. Sabe aquilo que você adia para um dia resolver? Não, quando os meus filhos tiverem tal idade, aí eu posso me divorciar e eu posso fazer... Faz hoje. Faz hoje. Gente, é hoje. A gente tem o hoje. Esses espessamentos significa que eu estou criando uma barreira da minha expressão natural com o meu movimento, para que eu não faça agora, para que eu espere por um dia. Um dia vai dar certo, um momento certo vai chegar. Desses momentos certos que nunca chegam, porque você nunca está se sentindo preparado o suficiente, você começa a perder essa identificação. Eles começam a se cruzar. Eu estou me nutrindo com movimento? Não. Porque se eu estivesse fazendo uma nutrição e movimentando, não tinha essa fusão. Eu não teria essa perda dessa identidade, né? Esse espessamento para eu ter essa proteção que agora eu não posso me movimentar. E isso, a gente sempre diz também dentro de Hatha Healing, que é fora de julgamentos. É um lugar onde tira qualquer autocrítica ou qualquer crítica. A gente está trazendo um lugar de elucidação. Eu preciso compreender o funcionamento natural para que eu possa, então, ter uma ação para a minha saúde, para a minha cura. Se eu entendo sem as críticas e os julgamentos, eu posso fazer a minha ação. Aí entendi. É isso que acontece, uma adenomiose, é um enrijecimento, onde você não está vendo saída. Ok, vamos trabalhar juntas para encontrar essa saída? Por isso que tem as terapias, terapia Heart Healing, tem terapia de floral, tem todo o trabalho natural, para que você consiga se expressar. Você... Sim, todos esses caminhos é o mesmo objetivo. Os caminhos são diferentes, todos são válidos, todos. Isso. Porque o objetivo é o mesmo. É. A gente tem que entender que esse lugar... E aí... Fala. Pode falar. A gente tem que entender que esse lugar onde a gente está, né? Tem um delay aqui, mas pode falar então, Débora. Tá falando aqui, ó. Quando não sabemos o que fazer, porque não depende só de nós também. É difícil julgar só pra gente também. E aí, isso eu quero falar. A gente não controla o que acontece. Por exemplo, Covid. Controlamos? Não. A gente pode fazer a nossa parte, mas a gente não controla. E aí é muito como a gente sim, é responsável 100% como a gente responde aquilo. Essa que é a grande parada, sabe por quê? Dependendo de como a gente reage, você não vai estar fazendo alguém fez mal pra gente, se a gente devolver de uma forma estranha, ou se a gente ficar remoendo, mas ele fez isso, eu não devia ter feito, ela fez isso comigo, não devia ter feito, não sei o quê. Sabe quem vai ser prejudicado? A gente. O nosso corpo vai desenvolver doença. Então não é pro outro, não. É assim, mas a responsabilidade a responsabilidade nossa. Como a gente vai reagir a isso? Então, sim, a responsabilidade é nossa sobre as nossas reações e ressignificar. Muitas vezes a nossa reação é entender que aquela pessoa tenha uma limitação, que ela está no processo dela evolutivo, que ela tem ela tem uma história, ela tem traumas, ela tem não sei o quê. Não é para passar pano de forma alguma, mas é para entender assim, ali não vai sair mais coisa. De repente eu estou esperando um afeto de uma pessoa que não vai me dar afeto. Então, beleza. A realidade é essa. O que eu faço com isso? Eu vou me afastar? Eu vou tentar, eu vou sentir nutrida pelo pequeno amor que ela consegue dar. Às vezes é aquela coisa assim, não, pera lá, deixa eu entender. Quando é paz, por exemplo, que aí não tem como eliminar. Aí é assim, não, deixa eu ver. Ele, né, mãe, pai, me demonstra amor dessa forma.
de repente demonstra amor ficando muito preocupada se, sei lá, tem que botar casaco pra sair na friagem. Mas não falar que ama, não dá beijo, não dá abraço, mas é a forma que a pessoa tem de explicar. Pô, mas só isso? É só isso, gente. Aí a gente vai ver. Aí é assim que eu tenho que lidar. Eu vou, então, é isso que eu tenho que me nutrir, tá bom. É entender também que a pessoa também tem a história dela. E você sabe, né? Que ela tem as limitações dela. E você sabe que a gente gosta de dizer que nunca, nunca, ninguém está fazendo mal porque quer fazer mal. Ele está fazendo o melhor que pode fazer com o conhecimento que ele tem. Então, às vezes, é fácil a gente apontar as coisas. Mas a gente foi aceitando uma relação, e olha como que é, o porquê que a gente diz que é tão essencial o autoconhecimento. Quando eu sei quem eu sou, eu não vou deixar de expressar a minha natureza para querer agradar. Então eu começo uma relação já sendo assim. Bom, eu, Priscila, sou assim. Gente, eu não cozinho. Então tem algumas coisas, eu não vou começar um relacionamento e vou começar a cozinhar, por exemplo, para agradar o homem, o meu parceiro, a minha parceira, porque aí ela vai ver, né, qualidades em mim. Então eu vou começar a cozinhar. Eu acho um saco cozinhar. Eu não cozinho. Eu trabalho desde os 15 anos para fugir da minha mãe. Isso é uma realidade até hoje com 47. Né? Quase 48 anos e eu não cozinho. Quando não vai sustentar. Se você tentar ser quem você... Não vai sustentar. E aí que começa a adoecer. Então o que a gente diz? A verdade cura. Que verdade é essa? A verdade da sua expressão, da sua natureza. Você tem que dizer o que gosta e o que não gosta. E aí eu te pergunto assim, se a gente perguntar aqui agora no grupo, aqui nessas 72 pessoas que estão na live, me elenca aqui 10 coisas que você gosta e sente prazer. As pessoas vão falar assim, que eu gosto? Calma, eu gosto? Peraí. Se eu não sei expressar... Eu pergunto isso, volta e meia na consulta, a pessoa, não sei, eu trabalho e vivo, tipo, não. Entende? Não, então, não. Se eu não começo a expressar o que eu gosto, como é que a outra pessoa vai fazer as coisas que eu gosto? Aí, às vezes eu recebo lá, mas Priscila, é tão óbvio, ele tinha que adivinhar. Eu falo, não é óbvio pra você. Não, tem que falar. Você vai ter que dizer. E aí ela fala assim, tá bom, eu vou dizer. E já sai na raiva falando. Vai gerar briga. Entende? A gente mulher, a gente tem que ter muito autoconhecimento. Mulher em especial, porque ainda vivemos numa sociedade patriarcal. Pouco tempo, espero, mas ainda eu também. Assim, tá? Então, assim, não é assim, não é também objetivo de ninguém virar Buda, não, tá, gente? Não. Pelo menos o meu não é. Nem o meu. Então, assim, não, eu entendo essa pessoa que tem a história dela, não sei o quê, ressignificou. Então, eu vou continuar me ferrando por causa da... Não, lógico que não, você vai entender e vai ver, a realidade é essa. O que eu faço em relação a isso? Né? Que não é também para ficar aquela coisa da codependência emocional. Vou ajudar, vou... Não, a gente quer ajudar, a pessoa vai para uma terapia. A gente tem a responsabilidade, a gente ir para terapia, a gente fazer mergulho interno. A gente não é psicólogo de ninguém, até quem é psicólogo, não é psicólogo de paciente, não é psicólogo das outras pessoas, não. Então não é aquela coisa assim, não. Então eu tenho que sublimar, eu tenho que entender todo mundo. Não. É entender, beleza, a realidade é essa. Tem essa pessoa aqui que tem isso, entendi que ela não faz por mal, mas que me faz mal mesmo assim. E aí a gente tem que entender os nossos limites. Isso a gente entende com autoconhecimento. E a gente tem que ter o limite muito bem estabelecido. Fala assim, entendo que ela é assim, mas isso passa do meu limite. Eu me sinto desrespeitada, eu não gosto. E aí o não para a mulher é um mantra diário. Não. Falar 100 vezes todo dia. Até o não sair com muita... Ai, meu Deus do céu. Até o não... Ai, nem merece. Nem sei desligar isso aqui, gente. Socorro. Não, nem dá pra... Não tá aparecendo nada aqui. Gente, eu não sei...
Ah, não? Não. Ah, que tá tocando o telefone, não sei. E deve ser telemarketing ainda por cima. Ó, Então, assim, a gente fala um não com muita facilidade, sabe? Assim, tá bom, ó. Ah, não tá fazendo pra me sacanear direto? Não, mas tá batendo meu limite? Não. Não, sinto muito. Ah, assim também sinto muito. Ressignifiquei, não vou ficar reverberando naquilo, mas é também isso. sinto muito. Tá, vai. E aí, gente, muito no limite, tá? E É. aí, vamos falar rapidamente da endometriose, ainda só porque a gente tem 5 minutos. Ai, tá bom, vamos falar. Passa muito rápido, né? Ó, então, o que que é a Gente, esse tema é endometriose? muito incrível. A endometriose é Então, quando... a Mostra endometriose é aí. quando a célula endometrial devia estar aqui e está em qualquer outro lugar. Geralmente está ou no ovário, que é o endometrioma, ou nos ligamentos, ou no diafragma, joelho, É. cabeça, dá uns lugares bem nada a ver. Então, o que que tá Mas dizendo tem a isso? ver com Ó? endométrio. Isso, é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Uma endometriose, então, é esse extravasamento do endométrio. O endométrio está indo buscar coisas fora. Então, olha só. A função do endométrio não é acolher, nutrir e proteger? Acolher, nutrir e proteger o quê? Ou o bebê, como a gente disse lá na origem, mas as suas ideias, os seus sonhos, os seus desejos. Quando você não está se acolhendo, não está trazendo essa nutrição pessoal, o teu endométrio está indo buscar, ele está indo fora, ver se ele consegue fazer a função dele. Ele quer te nutrir, mulher. Então ele está indo buscar em outros tecidos, outras paredes, outros lugares. E aí, quando vai até para o intestino, né? Porque aí vai lá pelo mesentério, entra nos outros tecidos que tem toda essa comunicação das fáscias, ele está indo através dessas fáscias buscar essa nutrição. Então, uma forma do teu endométrio dizer para você assim: eu estou aqui para te atender. É hora de você se realizar. Enquanto você não se realiza, eu vou buscar fora essa nutrição, porque eu tenho que fazer a minha função. Então é como se o endométrio estivesse dizendo para você: escute isso do teu endométrio, quem tem endometriose. É hora de você realizar os seus desejos. Porque senão ele vai continuar extravasando, indo buscar em outros lugares para poder se realizar, para poder nutrir. Então esse... E eu vejo também muito da endometriose, que geralmente é uma energia masculina muito aumentada. E é isso que você falou, eu não sei cozinhar. Se eu tentar, eu não vou sustentar. Então, assim, a nossa natureza é feminina, ponto. Então, quando a gente, como forma de sobrevivência, nesse mundo patriarcal que é foda mesmo, a gente eleva muito a energia masculina. E aí a gente não fica na nossa natureza. A gente não fica... Então, o que a gente tem que fazer? Se apropriar da nossa ciclicidade. Por isso que eu falo tanto de mandala lunar. No guia, no meu Instagram, tem lá um monte de vídeo de mandala lunar. Entender a nossa ciclicidade, se apropriar. A gente tem uma intuição que os homens não têm. Isso é uma grande ferramenta nossa. Se apropria e vamos ganhar o mundo sendo cíclica. Mesmo o mundo sendo linear. Né? Então, não vão ficar na máscara. E aí a gente, firmando esse feminino e honrando ele, a gente se nutre da gente. A gente não precisa ter essa máscara. As nossas células endometriais não precisam sair do nosso útero. Porque é como se fosse assim, no feminino, no útero eu não vou ter. Então eu vou buscar em outro lugar, entendeu? Então vamos honrar esse feminino, gente. E rapidamente da SOP. SOP é do ovário. O ovário é muito potencial criativo, né? E o ovário, ele ovula. Ele eclode vida. Você quer a coisa mais maravilhosa que você poder eclodir uma vida? Então, assim, a mulher está na plenitude máxima. Como que essa mulher tá? Ela queria estar numa vida e tá em outra. Fala assim, pô, trabalho, tô insatisfeita, não tô legal aqui. Então, é como se pegasse um gesso e engessasse aquele ovário. Aí gera cisto, aí não ovula.
Faltam 29 segundos. A gente tem que falar que esse assunto é muito maravilhoso. É verdade, tem tanta coisa ainda. Muita coisa. Ó, eu tô com curso, Priscila tá com curso. O meu é mais voltado para as doenças e vou dar uma pincelada em causa emocional. Então, é mais voltado para a parte médica. Priscila tá